Eu quero aproveitar e fazer uma oração. O pastor Edu, juntamente com sua esposa, estiveram no Japão e... Pegou Covid, pastor, é isso? Pegou Covid no retorno. No retorno, né? O cara é chique, né, meu? Traz Covid do Japão. Brincadeira. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos te pedir que abra os nossos corações e nossas mentes, Senhor, através da revelação da Tua Palavra, através do Teu ungido, Pai. Pedimos, ó Deus, que continua, Senhor, a dar a Ele toda a palavra que vem de Ti, todo o poder, Senhor, tudo que emana, Senhor, da Sua sabedoria, Senhor, do Teu querer e do Teu mover. Abençoe, Senhor, o pastor, e a palavra que ele vai trazer no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Gohan. Quero primeiro agradecer as suas orações. É isso que o irmão estava comentando. Na volta, na viagem, eu comecei a passar mal. Quando cheguei aqui, fui fazer o teste para ter certeza que não traria problema para ninguém que eu encontrasse, e ele acabou testando positivo, né? Fiquei os dias, obrigado, doutor Kleber, pela cobertura, à distância, orientando, mas graças a Deus, sintomas totalmente bem leves mesmo, foi mais um tempo de ficar. E eu confesso que quando o teste deu positivo, nem pingou o negócio lá, já começou a ficar vermelha aquela barrinha infectada ali. Ela falou, nem precisa esperar, vai dar positivo, né? Eu confesso que eu parei diante de Deus e perguntei, Senhor, o que o Senhor permite, o que o Senhor quer me ensinar? E fui para um país onde quase que 100% das pessoas usam máscara, ambiente aberto, fechado, todo mundo com máscara. A gente andava naturalmente seguindo os protocolos com máscara. Não há obrigatoriedade, mas há um protocolo social que eles adotam, normal para eles. Então, de máscara, né? Alguns momentos comendo, né, sem máscara, mas, enfim. Eu parei, pensei, nos momentos trancados no quarto, e eu realmente não há resposta, né? Deus não falou, é por causa disso. Mas depois, parando, pensando, de alguma forma, não que Deus age, eu acho que Deus age para o nosso bem. Então, de alguma forma, eu sabia que Deus está, de alguma forma, mesmo eu não entendendo, trabalhando para o nosso bem. Foi um período que facilitou a readaptação ao fuso horário, por conta de ficar... trabalhava um pouco no computador. Esse que é o problema, né? Você fica trancado, mas o trabalho está lá na telinha, então você continua. Né? Na hora que cansava, assistia algum filme, aí cansava, ia dormir, acordava, trabalhava, assistia, dormia, enfim... ali. Mas isso facilitou entrar mais rapidamente no fuso. Forçosamente tive que repousar, né? Infelizmente atrasou o convívio com as pessoas que nós gostaríamos de ter. Mas obrigado pela sua oração, foi um tempo muito abençoado. Liana comentou rapidamente. Nós pudemos visitar as nossas igrejas no Japão, são 3 igrejas. Pudemos estar na inauguração do novo local da igreja em Yokosuka. Pudemos até tentar não atrapalhar lá nas reformas que eles estavam fazendo. Então, o que dava para fazer é carregar entulho, né? Então, aí carregar entulho não tem como errar. Então, a gente pôde alguma coisa fazer, ou alguma coisa que a gente percebia que não atrapalharia a rotina de serviço dos irmãos. Mas é um lugar bem amplo, muito gostoso, e os irmãos do Japão agradecem por onde nós passamos, em especial o apoio que os pastores, os missionários ali têm recebido do Ponte para Missões, e as orações de cada um dos irmãos. Graças a Deus o trabalho tem caminhado. Não é um trabalho fácil, porque de repente uma ou 2 famílias retornam, a igreja tem um nível de liderança e pode ficar sem essa liderança, né? Assim como chega pessoas novas e tem que entrosar. Mas as igrejas estão caminhando pela graça de Deus, e nós agradecemos as suas orações, né?
foi um tempo muito bacana, ainda que rápido. Eu estava comentando com algumas pessoas que a coisa mais preciosa, quando a gente volta, claro, você vê lugares diferentes, você vê pessoas diferentes, mas é encontros. Encontrar pessoas que a gente não vê há um tempo, conhecer novas pessoas, são situações especiais. Então, visitar pessoas, conversar, orar, poder ouvir histórias, foi muito precioso e nós agradecemos a sua oração. Ontem nós tivemos a celebração dos 60 anos, o irmão Gohan já comentou, momento muito bacana, muito legal, e assistindo tudo, eu falei um pouquinho no final em nome da convenção, mas ouvindo tudo, toda essa história e conhecendo uma parte dessa história, o que vem claramente ao meu coração é o que eu comentei. Não tem como nenhum de nós dizer que a mão do Senhor nos abençoou, que foi Deus quem realizou. Porque se você colocar na ponta do lápis, se você imaginar como uma igreja sai de um lugar bem humilde, simples, e vai se tornando um lugar mais amplo. Hoje, com certeza, é a maior sede de igreja que nós temos é esta aqui. E hoje, com certeza, Deus tem trabalhado, tem trazido, e a igreja tem tido uma amplitude de alcance, não só aqui, mas por aqueles que nos assistem aí pelo YouTube, tem alcançado e abençoado muitas pessoas em muitos lugares. Então, não há como eu e você pararmos e não dizer, Deus tem nos abençoado. E eu queria te convidar a fazer isso toda vez que você entrar nesse local. E, com certeza, os que estavam desde o início sabem disso, né? Pastor Tetuma compartilhando, eu fiquei imaginando aquele local, eu não conheci com muitos detalhes, mas eu fico imaginando, o local já era limitado, ainda funcionava a casa pastoral junto, né? E hoje Deus tem provido um lugar amplo, tem nos dado recursos para abençoarmos outras localidades. Então, nós temos que louvar o nome do Senhor. E, com certeza, nós temos que pensar qual é o desafio que Deus tem para cada um de nós, para que daqui a 60 anos alguém olhe para trás, aquela geração que foi abençoada e teve um lugar amplo, nos deixou um novo legado. Então, é isso que eu e você somos responsáveis. Como o pastor Takashi lembrou, nós somos as pedras vivas desse edifício, do que Deus está querendo construir. Não só um local, mas uma igreja viva que possa ser abençoadora. Então, medita naquilo que Deus possa estar colocando no teu coração. Voltando aqui para a nossa série, nós estamos nessa série Chamados para Ser Santos. Nós já tivemos 2 pregações anteriores e não estive presente em nenhum dos 2 cultos, mas ouvi as mensagens mais de uma vez, né? Essa foi a coisa, acho que Deus queria me deixar trancadinho, agora você ouve as mensagens várias vezes para entender o que os seus colegas pregaram, né? Brincadeira, mas eu pude ter um tempo de ouvir as mensagens, ouvir mais de uma vez, e tentar ouvir aquilo que Deus está falando conosco. A série é uma forma como Deus vai trabalhando a partir de coisas. Por isso, é interessante você, de tempo em tempo, assistir novamente, né? O pessoal da mídia nosso separa só a mensagem. Se você quiser só ouvir a mensagem, vai estar lá todas as mensagens. Você pode achar a aba lá de algum lugar, ou correr linearmente, ou senão você vai achar um setor lá que está separado as mensagens, e é muito interessante. Pastor Kengo primeiro pregou sobre o tema Faça um exame de santidade, muito bacana, e nessa mensagem o pastor Kengo nos perguntou 3 coisas que ele colocou para nós avaliarmos como está a nossa santidade. Ele perguntou para nós como está o seu grau de influência sobre o próximo, que tipo de influência você deixa, como é que as pessoas no teu entorno são impactadas pela tua vida. A segunda coisa, o que você deve cortar para ter saúde espiritual.
O que é que está atrapalhando? Quais são os pesos? Quais são as coisas que você faz ou que você tem na sua vida que precisa ser retirada fora? Depois ele perguntou: as suas funções cristãs estão normais? 3 colocações, 3 perguntas para nós avaliarmos fazermos um exame de santidade. Tanto o pastor Ken como o pastor Takashi enfatizaram que, às vezes, nós temos uma ideia que santidade é algo assim extraordinário, e eles mostraram para nós que tem muito mais a ver com o que nós fazemos no dia a dia. A santidade deve ser refletida naquilo que a gente age. No segundo culto da série, o pastor Takashi falou sobre o caminho da santidade. E nessa mensagem, então, ele nos trouxe algumas coisas que quando nós caminhamos em santidade, naturalmente precisam acontecer. E ele disse que quando nós andamos no caminho da santidade, isso necessariamente gera unidade. Se há santidade no nosso meio, então tem que haver unidade. Quando não há unidade, não é que nós temos que consertar a unidade, está faltando santidade no nosso meio. Depois ele falou que o andar no caminho da santidade gera maturidade. Cristãos que vivem a santidade se tornam cristãos maduros. Igreja que vive em santidade se torna uma igreja mais madura. Depois ele colocou que igreja que anda no caminho da santidade gera sacrifício. Nós aprendemos a nos dar para os outros. Nós aprendemos a andar em amor, aprendemos a andar em paz, aprendemos a nos doar pelos outros. E essa é uma coisa que ele trouxe que é fantástico. É interessante que nós não sabemos o quanto um irmão doa para o outro, porque nós não temos um Big Brother para ficar olhando a vida do irmão. Mas muitas vezes tem irmãos abençoando outras pessoas que nós não temos a menor ideia. E essas pessoas, às vezes, são muito mais santificadas do que a gente possa imaginar. Então, ele nos trouxe essa realidade. E hoje, queridos, eu queria pensar com vocês sobre buscando a santidade. Ok, a santidade ela precisa ser identificada. Dá para nós testarmos de acordo com o texto que o pastor Kengo trouxe. A santidade ela gera um caminho, ela implica. Se eu estou no caminho da santidade, algumas coisas vão acontecer. Mas quando eu ouvi essas mensagens, muito forte no meu coração: Senhor, como é que eu busco santidade? Tem algum segredo? Tem algum lugar que eu falo: Senhor, liga esse canal em cima de mim logo? Eu queria acordar, opa, hoje eu estou mais santo, uau! Eu queria ir num spa, fiquei magrinho, né? Fiquei santo, opa! Fui num culto, caiu fogo do céu, eu saí santo daquele lugar. Nós gostaríamos de caminhos que nos pudesse dizer assim: uau, eu estou mais santo agora. Nós vimos que a santidade ela é um efeito. Ela é algo que causa, é um reflexo de alguma coisa. Não é algo assim que eu falo assim: está entrando santidade, entra mais, Deus, entra mais. Né? Mas aparece na vida. Não é algo, um estado zen, não é uma coroinha que fica em cima da cabeça, não é. Mas eu queria ver com vocês que nós devemos buscar. Mas como nós fazemos isso? E aí nós queremos olhar 2 textos, de 1 João, capítulo 1, e depois 2 Coríntios 3,18. Só para a gente entender o que está acontecendo na epístola de 1 João. 1 João vive um problema de uma influência que dominava aqueles dias do final do 1º século da era cristã, quando havia um pensamento que a pessoa podia ter um estado de espiritualidade, que quando ele entrasse nesse nível de espiritualidade, as coisas que ele fazia não interessavam mais, porque ele estava num outro nível, num outro patamar. E João tenta mostrar que não é assim, que não é dessa maneira, que de fato, se nós somos filhos de Deus e vivemos algumas provas de que nós somos,
deve acontecer. E ele começa com a primeira delas, quando ele trabalha no capítulo 1, e ele vai desenvolvendo uma série de outras coisas dentro da primeira carta que ele escreve. Mas nós queremos trabalhar esse texto de buscando a santidade. Em primeiro lugar, eu queria olhar nessa carta de 1 João. Primeira coisa, desculpa, eu pulei aqui. Por onde nós começamos? Sabe, eu tinha um cachorro, vira-latinha, e ele não gostava de tomar banho. Mas ele era obediente. Quando eu pegava ele para tomar banho, ele não gostava muito, mas ele deixava dar banho. Não mordia, não esperneava. Não... Tem cachorro que não deixa dar banho, né? Quando manda para dar banho em algum lugar, eles põem focinheira ou faz alguma coisa, porque o bicho fica bravo. Esse cachorro não. Ele não encrencava, não. Mas assim que terminava o banho, soltava ele, ele se batia todo e corria para o quintal e se esfregava no chão. Ah, rapaz, eu ficava uma onça, porque dava um trabalho para lavar o danado, ele não era tão pequenininho, e a hora que eu soltava, ele ia para a terra. E quando ele saía para a rua, ele voltava cheirando porcaria. Eu acho que ele ficava se esfregando nas porcarias. Aí eu dava banho no mijo de novo, ele fazia a mesma coisa, corria para o quintal, eu tinha que prender ele, senão ele ia fazer. Parece que ele gostava de ficar com aquela... Não gostava do pelo muito cheiroso, ele queria cheirar a terra, não sei o que é. Sabe, a santidade, ela se manifesta em aspectos exteriores, mas nós não estabelecemos a santidade controlando o nosso exterior. Vamos pegar aqui, lista dos top 10 de itens que mede a santidade. Então, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Segundo é isso, eu vou fazer. Vou controlar, não vou xingar mais, não vou ficar bravo, vou controlar todos os aspectos para ninguém perceber que eu não sou santo. Mas o meu interior Deus conhece. Eu falo sempre brincando que quando eu estou no trânsito, sabe aquele desenho do Pateta, que quando ele pega o volante, ele vira um trenzinho? Não sei nem que vocês assistem esses desenhos, mas quando meus filhos eram pequenos, eu assistia os desenhos com ele, tinha um desenho do Pateta que a hora que ele pegava o volante, ele virava o bicho, né? Eu sou mais ou menos parecido. A hora que eu pego o volante... Aí eu falo brincando, crente não xinga para fora, abre a janela, né? Crente xinga para dentro, né? Pensa e falou, seu filho de uma íngua, né? Deus conhece o nosso coração. Você pode trabalhar todos os aspectos exteriores e querer ter um estereótipo parecido com o santo. Mas não é pelo exterior. E muitas vezes nós somos que nem o meu cachorro. O Senhor dá um banho na gente, a gente vai para a terra. Porque nos momentos seguintes na vida, os nossos pensamentos, as nossas ações vão mostrando como a gente tem limitação. Quanto mais eu oro para Deus me santificar, mais eu percebo a minha pecaminosidade. Nós vamos entender por que isso. Então, por onde nós começamos? A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que está por dentro. Então, a questão da santidade tem muito mais a ver, para nós buscarmos a santidade, com o nosso interior, com aquilo que nós trabalhamos. Quando nós lidamos com os elementos interiores, vamos ter reflexo. Como o pastor Kengo nos ensinou, nós vamos perceber nesses exames. E como o pastor Takashi nos mostrou, quando nós andamos em santidade, o nosso caminho vai mostrar unidade, maturidade, sacrifício, capacidade de se dar pelo outro, ver em amor e paz. Mas o que nós precisamos buscar? Então, aqui na primeira carta de João, ele fala algumas coisas interessantes. A primeira coisa que ele fala é que nós buscamos santidade andando na luz. E esse texto de 1 João 1,7, ele vai dizer o seguinte: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. A primeira coisa, para nós buscarmos santidade, nós temos que andar na luz.
Eu já falei isso em alguma pregação, devo ter falado em várias pregações, mas se você está com uma roupa manchada, mas você está no escuro, ninguém vai ver a sua mancha. Se tiver com uma roupa, às vezes a gente está com uma roupa escura, tem uma mancha, mas não aparece muito. Ou estamos no escuro, ninguém percebe que está manchado, mas não deixa de estar manchada. A não percepção não significa que não está. Mas quando nós vamos para a luz, quando nós estamos na luz, a mancha aparece. Por isso, toda vez que você ora, Senhor, eu quero viver mais em santidade, você fala assim, caramba, quanto mais eu oro para viver em santidade, parece que eu percebo mais meu pecado. Oh Deus, pô, o negócio está errado, eu estou pedindo santidade e eu estou vendo que eu estou fazendo um monte de coisa errada. É exatamente isso. Quanto mais você se expõe à luz de Deus, quanto mais você busca as coisas de Deus, quanto mais você está próximo de Deus, você vai perceber a sua pecaminosidade. Quanto mais você almejar estar com Deus, o contrário é verdadeiro. Quanto mais distante de Deus você ficar, você vai ser, rapaz, até que eu não sou ruinzinho não, meu. Mais ou menos, né? Tem uns que são mais sangue ruim que eu por aí. Até que eu sou santo, né? Porque eu não tenho percepção mais. Andar na luz significa ter comunhão com Deus. E como é que eu tenho comunhão com Deus? Quando eu estou orando, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou estudando a palavra, quando eu vivo em comunhão com a igreja, quando eu me exponho a compartilhar com irmãos, quando eu converso sobre as coisas de Deus. Quando eu ando na palavra, quando eu estou em comunhão, então eu tenho luz na minha vida. E quando eu tenho luz na minha vida, eu percebo aonde estão os problemas para que possa ser consertado. Quando eu me afasto da luz, eu vivo numa boa. É só, você não quer sentir assim, nossa, eu queria me sentir bem. Então, para de ler a Bíblia, para de assistir culto, para de orar, para de fazer tudo isso. Você vai, rapaz, eu não tenho mais problema nenhum, não. Está tudo certo. Não é que está tudo certo, você é que não percebe mais. Então, se você quer buscar santidade, você precisa andar na luz. Precisa almejar uma vida de intimidade com Deus, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Vai para o grupo pequeno, compartilha, ouve o que os irmãos têm a dizer, participa da IBD, participa das coisas que Deus tem te propiciado, entra em discipulado. Aí você vai se expor às coisas de Deus. Se você está na luz, como Ele está na luz, você vai perceber a sua pecaminosidade e vai poder consertar o que está errado. A segunda coisa que o texto fala, e é na sequência, se eu ando na luz como Ele está na luz, eu percebo o meu pecado. E aí ele diz, você precisa confessar. Confessa o seu pecado. E ele diz, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Santidade, queridos, não é impecabilidade. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não pecava? Bom, então você não leu a Bíblia. Porque ele não errava? Então você não leu a Bíblia. Porque ele ganhava todas as lutas? É porque você não leu a Bíblia. Se você lê bem a Bíblia, e leia a biografia de Davi dentro da Bíblia, você vai perceber que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele era sensível. Quando Deus mostrava que ele estava em pecado, ele se arrependia. Ele ia à presença do Senhor e se quebrantava. Leia o Salmo 51, que é um dos salmos de quebrantamento mais tremendo que existe, quando ele foi confrontado pelo pecado que ele cometeu com Batseba. Ele era santo, mas ele adulterou e matou ainda o outro cara. Para deixar a barra mais ou menos limpa. Mas quando ele foi confrontado, ele caiu em si. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que deveria confessar os seus pecados. Quando eu estou na luz, como ele está na luz, querido, eu percebo a minha pecaminosidade, eu me caio diante de Deus e diz, Deus me perdoa, porque eu continuo pecador. Te conheço, conheço a tua palavra, mas eu sou um pecador. Sinto o que não deveria, penso às vezes o que não deveria pensar, faço o que eu sei que não deveria fazer. Então você não é santo. Você é santo porque o sangue de Jesus te purifica.
Toda vez que você for confrontado pelo Senhor, abre o seu coração, se arrepende e confessa. Você busca a santidade confessando os seus pecados, se expondo a ser confrontado pelo Senhor. Você gosta de ser confrontado? Eu não gosto. De vez em quando minha esposa diz assim, que eu gosto muito de ser elogiado, mas quando ela vai me chamar a atenção, diz que eu viro um bicho, né? Só um pouquinho assim. Quem gosta de ser confrontado? Eu não gosto. Você gosta? Se você gosta, eu posso dar umas confrontadinhas aí. Ninguém gosta. Mas se nós não nos expormos a sermos confrontados pela luz do Senhor, nós vamos perceber o pecado e não vamos poder confessar. A terceira coisa que eu queria trazer agora, nós indo para o texto de 2 Coríntios, quando Paulo diz o seguinte: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A chave desse texto não é só contemplar o Senhor, não é deixar querer, assim, Senhor, vem Espírito Santo, me transforma. Mas a chave desse texto é desvendar o rosto. É tirar as máscaras. Há um autor, eu já comentei isso também, chamado Ray C. Stedman. Ele escreveu um livro que é um estudo, A Dinâmica da Vida Autêntica, que é um estudo em 2 Coríntios, e tem um capítulo que ele gasta para isso, e ele fala do perigo que nós temos de usar máscaras. A máscara do crente correto, a máscara do irmão que não falha, da irmã não pecadora, a máscara do líder que conduz e santifica, a máscara do pastor, que mostra, vem aqui, prega, fala bonito, entende da palavra. Às vezes nós usamos máscaras para não mostrar aquilo que nós somos. Mas se eu quero ser transformado pelo Espírito Santo, se eu quero que o Espírito Santo me transforme, eu tenho que aprender a tirar as máscaras. Eu tenho que me aprender a desnudar na presença do Senhor, abrir o meu coração e me expor por completo. Para você, o que é oração? É um momento de você fazer pedidos para Deus? O conceito de oração para mim mudou depois que eu li um autor chamado Eugene Peterson. Ele diz que orar é quando eu reparto com Deus tudo que está no meu coração. Eu converso com Deus acerca do que está aqui, inclusive das necessidades que eu tenho, que eu preciso da ação dEle. Mas eu abro o meu coração, eu mostro para Deus o que tem. Eu mostro para Deus aonde tem problema e como Ele precisa tratar de mim. Eu preciso desvendar o rosto. Com máscara, a glória do Senhor nunca vai me transformar. E esse texto é interessante. Como eu contemplo a glória do Senhor como por espelho? Bom, Paulo está lembrando da experiência de Moisés, que a glória do Senhor passou, ele tinha que olhar, não podia encarar de frente, senão ele ia consumido. Fico pensando que talvez é como se eu estivesse num retrovisor e olhasse por tabela, mas talvez o que se aproximou mais do que eu entendi desse texto é quando eu olho para a glória do Senhor, quando eu contemplo o Senhor, eu começo a me enxergar como eu sou. Quando você olha no espelho, surpresa, o que você vê? Você mesmo, né? Uma vez eu fui à dinâmica com os jovens, falei assim, aqui dentro desse saquinho tem um objeto, e vamos fazer uma dinâmica. Você vai pegar esse objeto, vai usar ele, depois vai ser descrever o que você viu. Pessoal, todo engraçadinho, brincando, um saquinho de papel com os espelhinhos dentro. Aí o cara enfiava a mão, pegava, aí olhava, falava, surpresa, o que você viu aí? Agora descreve o que você viu. Aí alguns falavam, eu vi eu mesmo só. Mas outros entraram no Espírito e falaram assim, eu vi uma pessoa necessitada, eu vi uma pessoa carente de Deus, eu vi uma pessoa necessitada de amor, de um abraço, eu vi uma pessoa necessitada do perdão de Deus. Quando você olha a glória do Senhor como um espelho, você se enxerga exatamente como você é, porque Ele é santo, Ele é o padrão, Ele te mede. E aí o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida. Você quer o Espírito Santo agindo para você manifestar a santidade? Desvenda seu rosto. Tira as suas máscaras. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida.
Deixa que Ele ministre no seu coração. Com máscaras, não dá para a gente. Eu estava vendo ontem o pessoal dançando. O que eu mais gosto de ver quando dança, não é se a coreografia está certa, foi todo mundo ao mesmo tempo, mesmo lado, se o movimento era difícil, eles fizeram direitinho. O que eu gosto de ver é o rosto das pessoas que dançam. E é muito bonito quando você vê os menorzinhos dançando, despreocupado se ele devia ter ido para a direita e foi para a esquerda, se tinha que levantar, ele abaixou. Às vezes ele dá uma olhada para ver se ele fez certo. Mas quando você olha aquele rostinho fazendo com alegria, você vê a sinceridade. Você não faz para ficar bonito para os outros, você está diante de Deus, com o rosto desvendado, adorando. Se eu e você queremos, de fato, experimentar, buscar santidade, precisamos aprender a desvendar o rosto. Entre nós, pastores, quando nós conversamos, nós temos uma reunião que a gente chama de pastoreio mútuo de pastores, nós nos tentando expor, e a nossa grande briga é nós tirarmos, que a gente fala brincando, é tirarmos o jaleco e não sermos pastores quando estamos reunidos. Vamos estudar um texto bíblico, a tendência nossa é comentar o texto bíblico, dizer o que o texto bíblico está falando, é falar sobre a igreja e sobre os grandes projetos. Nós temos muita dificuldade de tirar o jaleco e falar o que Deus está falando comigo, falar da minha vida pessoal, como aquela grande discussão interfere a mim como pessoa. Desvendar o rosto talvez seja a coisa mais difícil que nós temos para buscar santidade, porque nós gostamos de ser apresentados com algum estereótipo. Eu falo por mim, pastor. Mas quando nós aprendemos a viver dessa maneira, então nós vamos experimentar o que é santidade. Concluindo, irmãos, santidade implica em transformações. Se você não vai fazer o exame e não aparece isso, como o pastor Kengo ensinou, se o seu caminho de santidade não aponta aquilo que o pastor Takashi ensinou, alguma coisa está errada. Você pode achar que você foi santificado, que você é santo, mas está errado. Mas por onde a gente começa? Nós buscamos santidade andando na luz. Nós buscamos santidade confessando os nossos pecados. Nós buscamos santidade desvendando o rosto, nos expondo à glória do Senhor. A pergunta hoje para mim e para você é como tem sido sua caminhada com Deus. O assunto é buscar santidade, mas a pergunta é como tem sido a sua caminhada com Deus. Quão íntimo você consegue andar com Deus? Na luz, em confissão de pecados, em rostos desvendados. Quanto mais nós praticarmos isso, mais nós vamos experimentar santidade em nossas vidas. Que Deus possa me abençoar e te abençoar. Que nós possamos viver a santidade de Deus de modo intenso, de modo que as pessoas ao nosso lado não falam, uau, esse aqui é um santo, nós temos um santo no nosso meio. Não é necessariamente isso. Mas que nós sejamos como Paulo nos ensina, o bom perfume de Cristo, que deixa cheiro de vida nas pessoas, que levam as pessoas a experimentar a vida que há em Cristo. Amém? Vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus agora. Você tem andado na luz? Na luz de Cristo, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Quando confrontado pelo Senhor, você tem confessado os pecados? Ou se você é do tipo que dá desculpas? Pô, Deus, era aquela Batseba danada que foi tomar banho faltando um pedaço de pano.
Quando você é confrontado, você tem confessado? Como se apresenta diante do Senhor? Desvendando o rosto? Usando máscaras? Que áreas o Senhor quer trabalhar com a sua vida? Santidade vai aparecer no seu dia a dia, na sua vida, não como uma auréola pendurada na sua cabeça ou como o emblema que você diz santo. A medalhinha que atingiu o grau X de santidade. Você quer buscar santidade? Anda na luz. Confessa os seus pecados. Desvenda o seu rosto. Deixa o Senhor agir na sua vida. Santidade, irmãos, não é um estado zen que você fica, uau, eu sou santo. Estou sentindo a santidade. Às vezes o Senhor nos visita assim. Nós temos experiências fantásticas com Deus. Graças a Deus nós temos isso. E Deus sabe como nós precisamos disso. Mas se é alguma área que o Senhor está te mostrando hoje, abre o seu coração. Coloque em oração. Você que está em casa também. Se é alguma coisa, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem ensinado sobre o caminho da santidade, o caminho de ser santo. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, que nós somos chamados para ser santos. O Senhor tem nos ensinado que temos que nos examinar, que temos que aprender esse caminho. E hoje o Senhor está falando conosco que na nossa vida pessoal, nós precisamos experimentar do Senhor no nosso particular, para que essas coisas apareçam. Então, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda na nossa limitação, nos ajuda quando nós tentamos ficar não plenamente na luz, vamos andando aqui e ali, quando nós confessamos, mas não confessamos direito, Senhor, quando nós desvendamos, mas deixamos parte. Senhor, ajuda-nos a sermos totalmente desejosos de andar na luz como o Senhor está na luz, ser abertos para ser confrontados e arrepender e confessar, de desvendar o rosto, Senhor, e andar em transparência na Tua presença. Nós colocamos as Suas mãos, pedimos a Tua bênção, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém.